Muito bem, então nesse vídeo você vai ver como que eu, como professor, posso gerar os descritores para a rubrica do professor, tá? Para que a gente possa entender o significado de algumas colunas, de alguns termos, nós vamos dar uma olhadinha na como eram as rubricas anteriores, né? As rubricas utilizando ali os documentos. Qual que é a ideia aqui, né? Nesse arquivo, nós temos as disciplinas. Essas disciplinas elas são colocadas aqui, né, uma abaixo da outra. E nós temos então o nome da disciplina. Depois nós temos um subtítulo, um próximo subtítulo, né, nesse caso aqui, mas isso se aplica a todos, né? Algumas disciplinas não têm o subtítulo, tem apenas a disciplina, outras é só a disciplina, não tem subtítulo, né? Aqui a gente tem disciplinas que possuem só um subtítulo. Então, a ideia é que, em geral, a gente pode ter o nome de uma disciplina e pode ter ou não subtítulo, ok? Depois disso, nós temos as informações dos descritores e para cada descritor eu tenho o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Qual que é o objetivo dessa nova planilha? O objetivo é trazer essas informações no formato de tabela. O que, que cada coluna representa então dessa tabela? A primeira coluna, como o próprio nome diz, ela representa a disciplina. A segunda coluna, ela representa esse subtítulo, ou o nome da unidade, ou característica que a gente está trabalhando com o descritor. Como a gente viu, algumas disciplinas trazem ou não essa subdivisão. Portanto, essa coluna aqui ela é opcional. Ela vai depender do seu uso. A única coluna que é obrigatória, é claro, é a coluna da disciplina. E após isso, a coluna que é claramente obrigatória é a coluna com o nome do descritor. O que é o descritor? Então, aqui nesse caso, por exemplo, aqui é leitura independente. É o primeiro descritor da do subtítulo leitura da disciplina de ELA. Então, aqui nós temos a construção dessa tabela, né? Nós vamos ter então o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto níveis, que vão ser essas informações. Eu posso literalmente copiar e colar e aqui está tudo certo. Você já tem todas as informações necessárias. Eu vou pegar aqui então uma pronta que é da minha disciplina de Math. Tá? Essa planilha já construída, já na disciplina de Math. Então eu tenho aqui a disciplina, eu vou ter as subdivisões, no caso da minha disciplina são os nomes das unidades. Os descritores, então eu tenho aqui 4 descritores para essa unidade, 4 descritores para essa, e todos esses descritores se referem à minha disciplina de Math. E cada uma delas, elas tem os seus níveis, então o nível do 1 até o 4, ok? Essa é a primeira configuração que você precisa fazer então, né? Construir, utilizando a aba descritores, quais são as disciplinas, quais são os descritores que você vai ter para aquela sua disciplina, ok? Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Ok, como que era? Então, voltando aqui, né? Como que nós fazíamos? A gente fazia a construção destes descritores, e é esse primeiro passo, fazer a construção ali na tabela. E o segundo passo, em um outro momento, é fazer uma cópia para cada aluno, maravilha, né? Bons tempos. E ir lá pintando como que aquele aluno estava naquele quesito. Então, o nosso primeiro aluno aqui, ele ficou nessa situação, nesse quesito, nessa segunda situação. Eu ia fazendo as pinturas, né? A pintura de como que o aluno tá na gradação de 1 até 4, né? Então, a gente tem aqui, né? O 1 é o primeiro, o 4 está sendo o último nesse caso, e aí a gente ia tendo a gradação. Como que essa pintura, entre aspas, ela é feita aqui nessa planilha? Então, nós vamos aqui no campo rubrica e aqui nós vamos para cada aluno selecionando. Então, esse primeiro conceito compreende tabelas e gráficos em geometria. O aluno está bem, é 4. E nesse segundo conceito, como que o aluno está, né? Perceba que como nós já fizemos a configuração da lista de alunos, automaticamente o nome dos alunos aparece aqui nas colunas. Então, nós já temos aqui nos nomes das colunas os nomes dos alunos. E aí nós vamos selecionando. Então, a coluna foi dessa forma, nesse daqui ele foi 3, nesse daqui ele foi 4, e assim por diante.
Então, isso é feito para todos os alunos. Então, em vez de replicar o mesmo documento e fazendo a pintura, em uma única tabela você está pintando para todos os alunos da turma. Esse é o objetivo dessa planilha principal. Evitar com que você faça a pintura manualmente, um por um ali. Você vai simplesmente selecionando como que vai funcionando, ok? Acho que ficou claro esse ponto. Então, nós podemos seguir para o próximo passo. Então, feita a pintura, entre aspas, né? Para esse aluno em todos os quesitos, como que eu posso fazer a exportação dessa rubrica? Aqui eu vou dar uma copiada, vou copiar aqui e vou colar aqui como exemplo, tá? Então, como que eu posso fazer a exportação para esse aluno aqui querido? Como que eu posso obter esse documento já pronto e exportado? Então, como eu já disse anteriormente, você pode utilizar essas ferramentas aqui. Esse gerar documentos por aluno vai fazer a exportação para todos os alunos. Então ele vai gerar automaticamente aqui, como já está aqui, né, em uma dessas pastas. Alguém já fez isso, né? Aqui, por exemplo, ele vai gerar essa pasta rubricas docs. Ele vai gerar para cada um dos alunos esse documento já gerado aqui no caso. Eu vou fazer esse exemplo aqui, mas eu vou fazer só para um aluno para que a coisa seja mais rápida. Então eu vou exportar apenas aqui para o primeiro aluno, que vai ser aqui o Amon. E aqui, nesse caso, eu vou exportar só para ele. Então, exportar apenas para os alunos selecionados. Se for a sua primeira vez, você vai ter que dar autorização para a planilha fazer edição no seu Google Drive. Então, para o código poder funcionar, né, você dá todas as permissões necessárias para que ele trabalhe por você. E prontinho. O documento vai começar a ser gerado. Um atalho aqui para ver onde que está essa planilha é vir aqui em mover, ele vai te mostrar o local onde a planilha está, né? Aquele que a gente selecionou antes é essa pasta teste aqui. Bom, aqui dentro então a gente vai ter a rubrica docs e aqui já vai estar a rubrica com o nome do aluno já prontinha, já pintada com o nome da disciplina, o nome das unidades, todas feitas as pinturas aqui, tá? Deu algum probleminha? Acho que deu aqui por algum motivo que eu não sei qual é. Durante a gravação eu estou descobrindo um problema, não vou perder esse vídeo. Mas aqui, agora eu descobri o que que é, ó. Ficou pintado porque eu estou pintando outra planilha. Eu pintei aqui a planilha que eu estava utilizando para essa, né? Eu tenho um outro arquivo, o arquivo aqui que eu acabei pintando. O arquivo que foi pintado não é o teste que nós utilizamos. Então agora sim, consigo de novo gerar o nosso arquivo. Não é problema na planilha, né? É problema na pessoa que está operando ela. Mas eu não vou tirar isso. Vou deixar aqui, né? Para você. Então, pode ter que tenha algum ou outro problema. Vamos atualizar aqui a pasta. E agora sim, nós temos o arquivo. Esse é o anterior. Nós temos o arquivo já com eles pintadinhos como nós esperávamos. Tá bom? Então, essa é a forma como nós vamos trabalhar para gerar a rubrica do professor. Eu, como professor, estou fazendo a avaliação dos alunos, estou gerando os descritores. Se eu quiser fazer isso de maneira parcial, então a cada trimestre, a cada avaliação, se eu quiser não, como eu devo fazer, né? Então, eu terminei aqui a unidade 10, eu quero gerar só os da unidade 10. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar só então as características que envolvem a unidade 10. Então, são essas 4 primeiras características. E ele vai só exportar essas 4 primeiras características, tá? Então eu vou gerar agora aqui, ó, só para os alunos selecionados, nesse caso para o Amon, para ser um pouquinho mais rápido. E você vai perceber que ele vai gerar só para esses 4. Nesse caso aqui é eu fazendo a avaliação, né? Eu não sei se faz tanto sentido. A isso, claro, a coordenação vai passar, mas existe a possibilidade então de gerar essa rubrica do professor de maneira parcial, tá certo? Lá do fim do fim do trimestre, quando nós gerarmos as rubricas dos professores, né? Nós vamos juntar, então, as informações que nós temos aqui dos escritores e as informações que nós temos aqui na rubrica num grande arquivo para poder gerar isso para todos os professores ao mesmo tempo. Então, tem um único arquivo, né? E nesse momento,
você pode colocar as metas. Então, aqui nós temos as metas que eu quero colocar para o meu aluno. Aqui eu vou colocar a meta em Math. Então, para esse aluno, as metas em Math não sei, estudar, ler. Então, você coloca aqui as informações que você precisa como metas que ele precisa ter, ok? E você pode colocar também a porcentagem final. Vamos colocar aqui, né? 98% foi a porcentagem final. Então, ao nós exportarmos com essas informações inseridas, essas informações elas vão aparecer também nesse documento. Então, novamente, só aparecem as informações nesse documento se tiver algo escrito. Se tiver em branco, não vai aparecer nada. A gente não vai ter, aí nesse caso aqui, a nossa rubrica, né? Então, aqui nós podemos ver a versão final da rubrica construída. Ela vai estar aqui pintadinha, já está ajustada, né? Se nós quisermos, então, eu posso dar aqui um Enter para dar uma melhoradinha. E aqui a gente tem a porcentagem, né? Aqui provavelmente eu vou ter alguma melhoria que eu já vou ter que fazer na planilha. Ó. Aqui tinha que estar em porcentagem. Ah, tá. Então, eu acredito que aqui eu vou ter que colocar só 98, sem ser em porcentagem. Então, é só o número 98 mesmo. E aí você vai ter o número correto. Eu acho que o código está assim. Aqui vai aparecer só o 98. Ele já vai dar o grade, já vai aparecer as metas e vai estar certinho aí para que nós possamos trabalhar. Terminado isso, feito isso, aí você pode converter então as rúbricas exportadas para PDF. E aí nós já vamos ter todos esses arquivos que já foram exportados certinho ali na pasta em PDF. Todos esses arquivos que estão aqui em rubricas docs, eles vão aparecer agora aqui na segunda pasta como rubricas PDF. Então aqui já está aparecendo os arquivos totalmente em PDF para serem colocados ali no todo. Então aí, prontinho, o trabalho do professor terminou, escritores feitos, rubricas feitas, aí nós temos o trabalho com os escritores terminados. Ok?